Toca Notícia. 9h45, de volta para falar sobre saúde. A gente vai falar agora sobre a campanha Janeiro Roxo. Ela é voltada para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e da detecção precoce da hanseníase, além de desconstruir também mitos e preconceitos que são relacionados aí a essa doença. A campanha Janeiro Roxo alerta os profissionais de saúde sobre a importância da realização do exame de pele durante as consultas nas unidades básicas de saúde, sempre que houver suspeita de sintomas. A hanseníase é uma doença crônica causada por uma bactéria, afeta principalmente a pele e os nervos de braços, mãos, pernas, os pés também, do rosto, como por exemplo na área das orelhas, dos olhos e do nariz. E o período entre o contágio e o aparecimento dos sintomas pode ser longo, ali variando de 2 a 10 anos. A transmissão ocorre pelas vias respiratórias, pela tosse, por exemplo, e também o espirro, e a fonte de transmissão é uma pessoa doente que ainda não iniciou o tratamento. Ambientes com aglomeração de pessoas e pouca circulação de ar facilitam a transmissão, mas atenção, a doença não é transmitida por abraços, apertos de mão ou gestos de carinho, e também não há necessidade de separar talheres, pratos, copos ou roupas. Atenção agora aos sintomas da doença: manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas na pele, áreas com perda ou diminuição da sensibilidade ao calor, à dor e também ao tato, caroços também ou inchaços pelo corpo que podem ser doloridos, até o engrossamento dos nervos, especialmente na região do cotovelo, com a perda ali da sensibilidade ou diminuição da força também, dor ou sensação de choque ao longo dos nervos dos braços, das mãos, dessas áreas aí que são mais acometidas pela doença. E a prevenção ocorre principalmente por meio do diagnóstico precoce e também do início do tratamento. Dados da Secretaria de Saúde apontam que em 2025, Campinas teve 30 casos de hanseníase, em 2024, 27, o que reforça o alerta. Por isso, nós vamos conversar com a Valéria Almeida, infectologista da Secretaria de Saúde. Valéria, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Campinas. Muito bom dia para você. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Aline, bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Doutora Valéria, apesar de uma doença antiga, a hanseníase ainda é considerada um problema de saúde pública no Brasil, né? Exatamente, Felipe. Existem muitas regiões do Brasil que tem uma incidência muito alta de hanseníase. Acaba não sendo tanto a nossa região, nosso município, mas muitos lugares do país têm muitos casos de hanseníase ainda, né? E ela tem sido um problema de saúde pública porque, na verdade, ela é uma doença crônica, como vocês disseram, e que o diagnóstico acaba sendo muito tardio e muito demorado para ser feito. E durante todo esse período que a pessoa tem hanseníase e não está diagnosticada, ela pode transmitir para outras pessoas. Mas eu acho importante dizer que a transmissão, ela requer um contato muito próximo, muito prolongado, né? Apesar de, como foi dito, que ela é de transmissão respiratória, ela não é uma transmissão que se dá, por exemplo, como a gente está acostumado com infecção por vírus da gripe ou pelo Covid. Ela requer um contato prolongado de exposição respiratória. Então, por isso é muito comum que tenha casos dentro da mesma família, pessoas que coabitam, que residem na mesma casa ou que têm muitos encontros muito frequentes. Então, é muito comum em familiares, né? Então, a gente acaba vendo mais esses casos relacionados a pessoas da família que habitam a mesma casa que uma pessoa que tem hanseníase. Doutora, a senhora citou que tem algumas regiões do Brasil em que a incidência da doença acaba sendo maior, né? Pergunto então quais são essas regiões, né, do país? E por quê, né? O que elas têm em comum que acabam tendo aí um aumento no número de casos? Essas regiões são principalmente os estados do Mato Grosso, né, Pará, Maranhão. Eles acabam tendo um maior número de casos, muitas vezes porque acaba tendo um diagnóstico tardio, né, da doença e uma transmissibilidade intrafamiliar que acaba não sendo detectada, né. Então, são essas regiões que a gente tem uma incidência maior. Mas, mesmo assim, o que nos causa preocupação é que, como na região de Campinas, o
estado de São Paulo, tem menos casos. Muitas vezes, os próprios profissionais de saúde não estão adequadamente preparados para fazer o diagnóstico, né? E muitas vezes nem mesmo os pacientes portadores de hanseníase, porque a pessoa acabou entrando em contato com alguém que tinha hanseníase ou conviveu com a hanseníase há 10 anos atrás, às vezes até um tempo um pouco mais prolongado, 12, 15 anos atrás, e começa a aparecer com uma mancha na pele, ou então com uma sensação de formigamento na pele, e nem sequer lembra que entrou contato no passado com uma pessoa que tinha hanseníase. E aí acaba sendo um desafio para as regiões onde tem poucos casos, que nem mesmo os profissionais de saúde estão acostumados a ver os casos de hanseníase. Por isso que é muito importante essa entrevista aqui, porque tem que lembrar não apenas as pessoas de procurarem atendimento, mas lembrar os profissionais de saúde, que pacientes com manchas de pele, né, ou que têm alterações na sensibilidade das pernas, das mãos, né, tem questão de formigamento ou amortecimento, não sente direito, essas pessoas precisam procurar atendimento médico e os médicos lembrarem que pode ser, de repente, um quadro de hanseníase que ainda não foi diagnosticado. A Valéria comentou aí sobre manchas na pele. Eu sei que manchas na pele podem confundir muitas outras coisas. Sim, né? o câncer de pele, por exemplo. Então, o que a gente pode considerar como uma mancha de pele que eventualmente pode ser uma hanseníase mais esbranquiçada, talvez? Geralmente são manchas mais claras, né? E essas manchas, elas são, que a gente fala, anestésicas, elas não têm sensibilidade. Então, a pessoa, às vezes, ela cutuca com uma agulha aquele local e ela não sente dor. Ou ela encosta no calor, ela não sente dor, não sente a sensação de calor. Então, são manchas de pele com perda da sensibilidade, tá? Então, as pessoas que tiverem essas manchas precisam procurar um atendimento médico. Fala assim, olha, eu tenho uma mancha clara na minha pele, nas costas, ou então na perna, e eu não sinto, quando eu encosto ali, às vezes pode passar um algodão, né? Eu não passo algodão ali, eu não sinto igual eu sinto na pele do lado. Então, isso daí é uma mancha que é suspeita de hanseníase. Então, é importante que essa pessoa procure atendimento médico. Além disso, outros sintomas também, às vezes a pessoa tem formigamento na mão, só de um lado, não tem do outro lado, né? Tem formigamento nos pés, ou uma sensação que está pinicando, queimando. Isso também precisa procurar atendimento. Às vezes ela tem uma mancha nas costas que aquela pessoa não consegue enxergar, né? Então ela precisa procurar atendimento para passar por uma avaliação médica para ver se tem alguma alteração. E, doutora Valéria, por que esses sintomas da doença, eles demoram tanto tempo, assim, às vezes anos, para aparecer? Ela é uma bactéria que ela causa uma infecção crônica porque ela é uma bactéria de um crescimento muito lento e ela não causa manifestações clínicas logo do início da infecção, né? Então, requer um tempo muito prolongado para esta bactéria, que a pessoa acaba tendo a bactéria, chegar a manifestar algum sintoma. Muitas vezes, essa pessoa nem chega a manifestar sintoma. E para isso eu até queria chamar a atenção que todas as pessoas que convivem com pessoas que têm hanseníase, a gente chama que são pessoas de contato, né? Alguém que teve contato com um paciente com hanseníase. Essas pessoas que tiveram contato com hanseníase devem procurar o atendimento no centro de saúde também, porque essas pessoas que são contatos de pacientes com hanseníase, a gente faz um exame no centro de saúde, que é um teste rápido, semelhante a esses testes rápidos que a gente faz para infecção pelo HIV ou pela hepatite, é um exame de sangue. A gente faz esse exame para saber se essa pessoa teve contato ou não com hanseníase e se ela pode desenvolver hanseníase ou não. Então, essa pessoa é importante que todos os contatos domiciliares que moram com pacientes com hanseníase, que vão ao centro de saúde para serem avaliados também. Esses pacientes, eles têm que fazer um acompanhamento durante 5 anos para ver se vão desenvolver hanseníase ou não. Não é todo mundo que entra em contato que vai desenvolver, tá? Isso vai depender de cada pessoa, a resposta do organismo a cada pessoa, mas é importante que eles
vão ao centro de saúde para poder fazer um diagnóstico. Doutora, a gente aproveita para perguntar, inclusive, sobre o tratamento, né? A senhora que atua no SUS, como é que funciona, então, esse tratamento na rede pública de saúde? A gente tem que lembrar que o tratamento da hanseníase é 100% oferecido pelo SUS, né? Não tem como o paciente comprar o medicamento. Então, mesmo os pacientes que façam diagnóstico em consultório privado, eles vão ser tratados pelo SUS, tá? O tratamento vai variar de acordo com a forma clínica da doença. Tem alguns casos que o tratamento é só 6 meses e alguns casos o tratamento é 1 ano. Como eu falei que ela é uma bactéria, né? E é de um crescimento lento, por isso que o tratamento é prolongado, porque você precisa que os antibióticos agem numa bactéria que está crescendo muito devagar, por isso que demora de 6 meses a 12 meses. O importante é saber que a hanseníase tem cura, né? Ela é uma infecção bacteriana e ela, no passado, quando a gente não tinha antibiótico, né? Ela era uma doença que não se curava, mas agora a gente tem um antibiótico que trata especificamente para ela, né, e acaba levando a altas taxas de cura. Tratou, o paciente é curado. E isso é importante falar também, Aline, porque, assim, muitos pacientes, às vezes, eles começam o tratamento da hanseníase e como ele vai ficar bom nos 2, 3 primeiros meses, ele já não sente mais absolutamente nada, né, a mancha desaparece, não tem mais formigamento, ele acaba abandonando o tratamento, só que ele não vai estar curado ainda, porque como essa bactéria, ela cresce devagarinho, ela vai voltar alguns anos depois. Então, é muito importante que os pacientes que tratam hanseníase, que tratem até o fim do tratamento, porque muitas vezes eles ficam bom no meio do caminho e querem parar. Então, é um outro desafio também, tratar o paciente com tratamento completo, sem ele abandonar. Quem teve hanseníase uma vez pode ter de novo? Olha, é raro acontecer, mas pode. Mas pode. Não, perfeito. Valéria Almeida, infectologista da Vigilância da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, muito obrigado mais uma vez por ajudar a esclarecer muitas das nossas dúvidas. Bom dia. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Um bom dia a todos vocês. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. 9h57. CBN, a rádio